E bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de sábado. Glórias ao Senhor Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado nessa manhã. Que o Espírito Santo adentre os nossos lares, as nossas casas, o nosso ser nessa manhã. Que Deus possa te iluminar, que Deus possa iluminar os teus caminhos nessa manhã. Que você possa sentir Deus cuidando de você. Nesse dia maravilhoso, neste sábado, preparado para honrar, preparado para glorificar, preparado para enaltecer o nome do Senhor. Diante dele nós nos calamos, diante dele nós fazemos menção de prostrar-se, porque o Senhor é digno de honra, ele é digno de glória, ele é digno de louvor, ele é digno de exaltação. A ele a glória, a ele o louvor, a ele tudo aquilo que nós podemos enviar como adoração até o seu santo monte, até o seu santo monte, oh glória, até onde ele está. Mas se eu disser para você que ele está aí, que ele está aqui, que ele está dentro de nós, através do seu Santo Espírito, ele está dentro de nós, ele nos deixou o Consolador, aquele que consola todas as dores, aquele que faz com que as coisas aconteçam na nossa vida, aquele que trabalha de uma forma sobrenatural, aquele que revela, aquele que faz as coisas acontecerem, aquele que fala no nosso ouvido, aquele que fala ao nosso coração, aquele que está dentro, aquele que está fora, cuidando de nós. Então, Deus poderoso, ele está de todas as formas, mostrando para nós o quanto nós somos amados, o quanto nós somos cuidados, o quanto ele nos cuida, nos protege. E ele está aqui nessa manhã para dizer para você: continua na caminhada. Eu tenho grandes coisas para te entregar. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar você nesse 10º dia, 10º ou 11º dia de campanha. Eu não olhei, eu tenho que olhar. Mas estamos chegando lá. Estamos hoje finalizando o capítulo 2 do livro de Abacuque. Já vamos entrar no 3º. E o 3º é o último capítulo. Em breve estaremos finalizando a nossa campanha. Acredito que 15 dias será o necessário para finalizar esta campanha maravilhosa que Deus nos deu. Aviva, Senhor, a minha vida. Aviva, Senhor, a vida daqueles que estão acompanhando. Aviva, Senhor, a vida daqueles que estão fazendo essa campanha. Aviva a nossa vida, Pai. Aviva o nosso ser como cristão. Aviva, Senhor, o nosso ser como filhos teus, para que o teu nome seja glorificado, exaltado e enaltecido na nossa vida. Amém? Capítulo 2, versículo 19 do livro de Abacuque vai dizer assim. Vamos ver hoje o 5º ai. Aleluia. O 5º e último ai. Que os ais são dolorosos. Os ais são ais de dores. Não há ai de bondade, de bênçãos. Os ais são de coisas ruins, de situações a quais vão vir sobre a terra. Então aqui nós vamos ver o 5º ai. Ai daquele que diz a madeira: desperta, e a pedra muda: levanta-te. Estas poderiam ensinar: eis que estão cobertas de ouro e de prata, mas no seu interior não há espírito algum. No entanto, o nome Jeová está no seu santo templo, e diante dele cala-se toda a terra. Aqui nós vamos ver o 5º ai, que através da boca de Abacuque o Senhor entrega para a nação de Judá. Eles viram o ai daqueles que roubam, daqueles que tomam o que não são seus, daqueles que se endividam. Eles viram os ais daqueles que ajuntam os bens mal adquiridos. Eles viram os ais daqueles que constroem cidades em cima de sangue. Eles viram os ais, o ai daquele que oferece licor ao seu companheiro para descobrir a sua nudez, assim mesmo ele se torna nu também.
E hoje nós vamos ver o ai do que diz a madeira, desperta, e a pedra muda, levanta-te. O que nós vamos ver aqui nessa manhã, através do profeta Abacuque, vai falar de ídolos novamente. E o Senhor, em todo o tempo, ele batia muito sobre os ídolos. Por quê? Porque o povo de Israel logo se deixava levar pelos ídolos, acreditava nos ídolos. Levantaram bezerros de ouro já na hora que foram libertos no deserto, né? A mulher de Jacó morre na estrada com ídolos escondidos debaixo da sua saia, porque tinha roubado de seu pai. Ídolos. Então o povo de Israel, ele vem se prostituindo com ídolos desde o princípio. O povo de Israel, Deus vem trabalhando com ele pela prostituição dos ídolos, por se entregar aos ídolos. Então aqui Deus vai falar através do profeta Abacuque mais uma vez, ai daqueles que dizem a madeira. Por quê? Porque os ídolos eram feitos de madeiras ou esculpidos em pedras, muitas vezes em ferros, em metais. Eles esculpiam na madeira e depois colocavam ouro ou prata por cima. Oh Deus! O ouro tem o significado da glória de Deus, da presença de Deus. E eles colocavam ouro por cima para dizer que eram deuses. E se ajoelhavam na frente daqueles ídolos e levavam bolos para aqueles ídolos. Uma tal considerada rainha do céu recebia bolos, as irmãs, as mulheres preparavam bolos para os ídolos. Levavam comidas, colocavam nos pés dos ídolos. Faziam oferendas a esses ídolos. Se ajoelhavam e faziam preces. Faziam oração a todos esses ídolos. E Deus, olhando da sua majestade, da sua grandeza, do seu poder, via aquilo como uma prostituição a outros deuses. E não deixava de ser. Porque eles se ajoelhavam, eles perdiam seu tempo, eles fabricavam cada vez mais ídolos. E cada vez mais eles nomeavam esses ídolos. E colocavam como nome de santos, de deuses. E ali se prostravam. E ali pediam as suas preces. Pediam suas orações e adoravam aqueles santos, aqueles ídolos, aqueles deuses. E Deus foi vendo isso e em toda a trajetória do amor de Deus com Israel, como o amor de Deus com a sua esposa, como é visto em vários livros do profeta Isaías, que ele via Israel como a sua esposa, como a sua noiva. E ele limpou ela, ele tirou ela do lamaçal, ele limpou, ele deu tudo, e ela se prostituía com outros. Ela ia com outros. E esses outros que estava dizendo aqui eram os ídolos. E Deus cansou disso. E hoje também Deus cansa disso. Deus está cansado disso. Temos erguido altares. Temos nos prostrado diante de altares que não são de Deus. E aqui vem falando que o que adianta tu dizer para madeira, quando fala aqui em madeira e pedra, está falando dos ídolos. Desperta, levanta-te. Por acaso essas madeiras e essas pedras têm boca para te ensinar? Por acaso essas madeiras e essas pedras têm boca para falar algo para você? Por acaso essas madeiras e essas pedras têm algum poder para ajudar na sua vida? E muitos estão prostrados diante da madeira e da pedra. Muitos estão prostrados diante daquilo que não tem poder. E algo que vai falar muito profundo aqui ainda diz: eis que eles estão cobertos de ouro e de prata, mas no seu interior não há espírito. Não há espírito dentro dos ídolos. Não há espírito dentro das estátuas. Não há espírito dentro daquilo que foi fabricado com a mão de homens. Não há espírito. Não há poder. Aleluia. Não há cura. Não há nada relativo a isso que possa levar você a chegar ao sobrenatural de Deus. E Deus está triste, Deus está chorando, Deus está amargo com isso. Deus está sentindo a amargura. Deus está sentindo a tristeza de ver os seus filhos amados prostrados diante de deuses. Então ele diz, no versículo 20, no entanto, o nome Jeová está no seu santo templo, e diante dele cale-se toda a terra. Por quê? Porque o nome do Senhor Jesus que é poderoso, o nome do Senhor Jeová que é poder. Não há poder sobre nenhum ídolo. Não há poder sobre esses ídolos que faziam e fazem até os dias de hoje. E se prostram diante, e fazem promessa, e se jogam diante. Não há.
Não há espírito dentro desses ídolos. E Jesus fica triste ao ver que a cruz foi ele que levou. Foi ele que morreu de braços abertos na cruz. Foi ele que verteu todo o seu sangue na cruz. Não foi ídolo, não foi nada. Os santos ditos na Bíblia somos eu e somos você, que cremos, que fazemos a vontade do Senhor, que carregamos a vontade de Deus. Mas em nenhum momento está escrito na palavra que devemos, a partir do momento que eu morrer, eu devo me santificar. Ou as pessoas devem dizer que eu sou santa a tal ponto de se ajoelharem diante de mim e colocarem diante de mim a promessa, a oração enviada ao céu, acreditando que eu possa fazer o milagre. Somente quem faz o milagre é Jesus. Somente quem faz o milagre na minha e na tua vida é Deus. Somente quem pode fazer o milagre na nossa vida é o Espírito de Deus. Porque diz a palavra, não há espírito dentro desses ídolos. Não há espírito dentro desses ídolos. Ídolos não têm o poder de mudar a nossa vida. Ídolos não têm o poder de cura. Ídolos não têm o poder de exaltação. Ídolos não têm poder. Estão mortos. São pedras e são madeira. Que não há espírito dentro deles. Mas a palavra vai dizer também que por misericórdia de Deus, em nossas preces, em nossas orações, sempre colocamos o nome de Deus. E muitas vezes os ídolos recebem a graça pelo poder e pela graça, pelo milagre que Deus fez. Por quê? Porque em nossas orações não oramos somente ao ídolo, lembramos do Eterno, lembramos do Criador, lembramos do Soberano, lembramos daquele que fez o céu e a terra, lembramos daquele que deu fôlego de vida para alguém construir o ídolo. Então, ele, por sua misericórdia, ouviu o nome dele na minha e na sua oração. E assim, ele cumpriu na minha e na sua vida aquilo que você está pedindo e eu estou pedindo. Por isso, nessa manhã, eu quero chamar você à consciência de analisar as Escrituras, de pegar as Escrituras e buscar nas Escrituras quem é Deus, quem é o poderoso, quem é o que cura, quem é o que faz milagre, quem é o que liberta, quem é o que transforma. É o Senhor. Não há ídolos, porque não adianta você dizer, olhe agora para esse ídolo que você tem na sua frente, ao lado da sua cama, dentro da sua casa, e diz para ele, desperta, levanta, vê se ele faz. Ele não faz porque ele não tem poder. E nessa manhã eu quero chamar mais atenção mais uma vez de outros ídolos que nós colocamos em nossas vidas, de ídolos a quais nós colocamos antes de Deus, colocamos como poderosos na nossa vida. Há tantos ídolos que temos colocado em nossa frente. Temos dado mais tempo para esses ídolos que para o Senhor. Temos colocado, ministrado mais tempo para aquilo que parece, mas não é. Para as grandes ilustrações, para as grandes coisas, para os grandes eventos. E Deus não está ali. Muitas vezes nos mudamos de lugares. Buscamos igrejas diferentes, buscamos situações diferentes e quando chegamos nos lugares as coisas estão todas iguais. São ídolos levantados, que você pode dizer para um templo, chamado igreja, levanta, muda. Ela não faz, porque ela não tem poder. A igreja sou eu e sou você. A igreja somos nós que podemos levar o verdadeiro evangelho. Muitos eventos, muitas coisas feitas, dizendo ser obra de Deus e não são obras de Deus. São obras da carne, obras para angariar fundos, obras para angariar dinheiro. E o Senhor não está nisso. O Senhor está em adoração. Muitos estão todos os dias na igreja, mas não conhecem a Deus. Muitos estão todos os dias dentro da casa de Deus, mas não sabem o que o Senhor é capaz de fazer por nós. Não conhecem o verdadeiro amor de Cristo. Então, nessa manhã, que nós possamos olhar a vida com Deus que nós estamos levando. O momento com Deus que nós temos vivido, o que nós temos entregado para Deus, o que nós temos colocado na nossa vida como nosso Deus. Seria um Deus ídolo ou seria um Deus todo-poderoso que é capaz de curar, salvar, dar a vida e vida com abundância? Que Deus abençoe você nessa manhã, que o Espírito Santo te encha e que Deus possa transformar o teu coração e mudar a tua história, porque as pedras, se você disser para ela levantar, ela não levanta. A madeira, se você disser para ela falar, ela não fala. Então que Deus abençoe você. Amém? A paz do Senhor Jesus. Até amanhã.